Obrigada, Bruna. Eu que agradeço o convite, né, no momento que nós estamos vivendo, a epidemia no país, né, e, e começando os nossos primeiros casos, nosso primeiro surto esse ano em Santa Catarina, então é bem oportuno tratar desse assunto, né, nesse momento, junto com os parceiros da atenção básica, né, que são profissionais de importância primordial para que o programa, para que a população, né, tenha os efeitos da prevenção que essas equipes realizam dentro do município, né? Então, nosso tema hoje, o tema que a gente deu foi dengue, importância da atenção básica na prevenção e controle da dengue e do chikungunya, que é outro problema que a gente pode começar a enfrentar no país, né? Então, primeiro a gente precisa saber um pouquinho o que é dengue, né? Bom, dengue é uma doença aguda, febril, né? Uma infecção viral causada por um vírus e ela é transmitida por um mosquito. Esse mosquito se chama Aedes aegypti. Para existir dengue, é obrigatório a participação do Aedes aegypti nessa transmissão. Sem Aedes aegypti não há transmissão de dengue. Então, para existir dengue, precisa existir 3 fatores: a pessoa, o vírus e o vetor, que é o Aedes aegypti. Quais os sintomas que ocorrem no caso de dengue? A dengue inicia de forma súbita, com febre alta, acima de 30 graus, 39, 40 graus, desculpa, entre 39 e 40 graus, febre alta, de forma súbita, inicia subitamente. Apresenta outro sintoma muito característico, que é a dor atrás dos olhos, que a gente chama de dor retroorbital. Além disso, o paciente pode ter fortes dores de cabeça, pode ter exantema, pode ter dor muscular, dor nas articulações, prostração. Tudo isso ocorre depois que a fêmea do Aedes aegypti infectada pica uma pessoa e num período de 3 até 14 dias, esse vírus fica dentro do organismo, se multiplicando até aparecer esses sintomas, que é o que a gente chama de período de incubação, de 3 a 14 dias, de média de 5 a 6 dias. Nesse período de febre, que ocorre geralmente um dia antes da febre, até 6 dias após o início dos sintomas, a gente chama período de transmissibilidade, que é o período em que a pessoa doente, estando com o vírus circulando no sangue, ela pode transmitir esse vírus para todos os Aedes aegypti que, porventura, picá-la. Então, o ciclo começa desse jeito: uma pessoa infectada, o mosquito vem, que não é infectado, pica essa pessoa. Quando ele pica a pessoa, ele introduz uma solução anticoagulante para liquefazer esse sangue, para poder aspirar esse sangue. Quando ele aspira o sangue, ele aspira junto o vírus que está no sangue. Esse vírus vai para o organismo da fêmea, do Aedes aegypti, e lá esse vírus se multiplica num período de 7 até 14 dias se multiplicando. Então, nesse período de 7 a 14 dias, depois que a fêmea picou uma pessoa doente, ela pode começar a transmitir. E aí essa fêmea vai transmitir a dengue para todas as pessoas que ela picar a partir daquele momento que ela se torna infectante, que é de 7 a 14 dias depois de picar uma pessoa doente. A doença no homem, ela dura em torno de 2 a 6 dias. E não existe tratamento para dengue. O único tratamento que é feito são
Para febre, medicamento, tudo sintomático. Medicamento para febre, medicamento para dor. Não pode ser usado medicamento à base de ácido acetilsalicílico, porque ele pode provocar sangramento e a doença, no desencadear dela, ela pode evoluir para complicações com sangramento. Então, não é indicado o uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico. A pessoa precisa tomar muito líquido durante o período de curso da doença para prevenir desidratações e complicações, repousar e procurar assistência médica, no caso de desenvolver um quadro de dengue. Bom, uma coisa importante quando a gente trabalha com dengue é assim, principalmente aqui em Santa Catarina, que a gente ainda está tendo os primeiros casos, é a gente tentar detectar o mais precocemente possível a ocorrência dos casos. Então, para isso, a equipe que trabalha na unidade de saúde tem que estar atenta e em contato direto com a equipe que faz vigilância do Aedes aegypti no município para ver se o município tem Aedes aegypti. Porque se chegar alguém doente no município e tiver Aedes aegypti, existe o risco de começar a ter transmissão dentro do município. E aí começam os primeiros casos, dependendo da infestação pelo Aedes aegypti, pode começar a ter surto e até epidemia, dependendo da densidade do vetor. A dengue, como eu falei, ela tem, hoje em dia, a gente tem um fluxo de classificação e de atendimento. Esse fluxo de classificação, os municípios futuramente devem estar recebendo nos municípios para ficar na mesa dos médicos que atendem os pacientes, para poder suspeitar com mais clareza um caso de dengue. Então, para nós, o que é um caso suspeito de dengue? É febre com duração máxima de 7 dias e mais pelo menos 2 dos sintomas que eu já falei. Cefaleia, dor retroorbitária, pode ter exantema, prostração, mialgia, artralgia. Pesquisar o início dos sintomas, a data do início dos sintomas, onde essa pessoa esteve, por quanto tempo esteve, todas as cidades que esteve, para ver o local provável onde essa pessoa se infectou. E se na área onde a pessoa está naquele momento que está doente, no período febril, que a gente chama de período de viremia, identificar se naquela área tem vetor, por isso é pedido fazer uma pesquisa vetorial especial para ver o risco de transmissão naquele local. Se essa pessoa tem sinais de alarme ou de choque, o atendimento dessa pessoa vai depender do quadro que ele apresenta. Se ele tiver sinais de alarme, como dor abdominal, vômito persistente, hipotensão postural, dor na palpação ao fígado, sangramento de mucosa, hemorragia importante, sonolência, hipotermia, sudorese, queda abrupta de plaquetas, aumento do hematócrito. Se ela tiver algum sinal de alarme ou sinal de choque, que pode ser hipotensão postural, pressão arterial convergente, pulso rápido e fino, enchimento capilar lento, se ela tiver um desses sintomas de choque ou de sinais de alarme, esse paciente deve ser incluído dentro do grupo com sinais de alarme e deve ser enviado imediatamente para atendimento num serviço de maior complexidade, porque ele pode evoluir rapidamente para uma gravidade e ir a óbito. Se ele não tiver as complicações, então o médico, inclusive de unidade de saúde, ele pode solicitar, pesquisar, avaliar o sangramento, que tipo de sangramento que ele tem, pode fazer a prova do laço e ver a condição clínica e o risco do paciente para ele evoluir para um quadro mais grave ou não. E aí ele ficar em observação na unidade de saúde para ver essa evolução.
A prova do laço, ela tem uma técnica a ser feita, que é utilizando o manguito do aparelho de pressão. Você mede a pressão, vê a pressão máxima e a mínima, depois você faz a pressão média, e aí você pega, em seguida, infla o manguito até a pressão média. Permanece com esse manguito no braço, no antebraço, num período de 5 minutos, e aí você avalia num quadro que você fez de 2,5 centímetros nesse braço para avaliar se houve a existência de petecas. Se ocorrer acima de 20 petecas, de 20 ou mais em adulto, é sinal que a prova do laço está positiva. Em criança, acima de 10 já é considerada positiva. Bom, estima-se, a Organização Mundial da Saúde estima que 2,5 bilhões de pessoas vivam sob risco de contrair anualmente dengue, e que entre 50 e 100 milhões de pessoas adquiram a doença por ano. Esse mapa aqui que eu estou mostrando é o mapa da distribuição geográfica da dengue no mundo. Ora, a dengue ela se distribui onde vivem as pessoas, que é exatamente nessa faixa vermelha do planeta, onde o clima é mais quente, né? Onde ocorrem chuvas periódicas, que é a condição essencial para o mosquito se proliferar, para o Aedes aegypti se proliferar, e onde as pessoas vivem, que é exatamente nessa faixa do planeta. Então, nessa faixa do planeta, nos últimos 50 anos, a incidência de dengue aumentou 30 vezes, e a dengue se ampliou, se expandiu para mais área geográfica, para novos países e também para novas cidades, e inclusive já ocorrendo em aglomerados rurais. Aí já começa também a surgir alguns casos da doença nessas áreas. Bom, para a gente ver como a dengue ela tem uma capacidade de disseminação e de expansão rápida, é uma questão de tempo se a gente não tomar cuidado para impedir a proliferação do Aedes aegypti. Então, no quadro que eu estou mostrando aqui, ela tem uma capacidade muito rápida de disseminação. Tanto que ocorrem ciclos, de cada 3 a 5 anos, ocorrem ciclos de epidemias onde a doença coexiste. Então, só como exemplo, nesse mapa aqui eu mostro que o Aedes aegypti, da última vez que entrou no Brasil, ele entrou em 1976. Em 1976 ele entrou principalmente pela cidade do Rio de Janeiro. 10 anos depois da entrada do mosquito do Aedes aegypti, a gente já começou a ter os primeiros casos de dengue no Rio de Janeiro. Então, isso significa que houve uma proliferação do Aedes aegypti capaz de, chegando alguém infectado lá no estado, começar a ter transmissão de dengue. Foi isso que ocorreu 10 anos depois, aí com os primeiros casos de dengue em 1986, no Rio de Janeiro, em Alagoas e no Ceará. E depois disso, vocês veem a capacidade de expansão dessa doença, que em 2011, todos os estados já tinham apresentado casos de dengue. Todos os estados, as 27 unidades federativas do Brasil já tinham caso de dengue. E também já tinham mais de um sorotipo circulando. Vale lembrar que a dengue ela pode ser causada, ela é causada por um vírus, e esse vírus ele tem 4 sorotipos. É o DEN1, o DEN2, o DEN3 e o DEN4. Então, aqui, em 2011, todos os estados já tinham dengue,
transmissão de dengue, já tiveram em algum momento transmissão de dengue, e já existia os 4 sorotipos coexistindo, ou existindo separadamente ou coexistindo em algum estado do país. E em março de 2013 ocorre a mesma situação. Todos os estados já tiveram circulação de dengue. Vale lembrar com relação a... Eu vou voltar aqui um pouquinho só para a gente dar uma... com relação à suscetibilidade e imunidade, todas as pessoas elas são suscetíveis a adquirir dengue. Todas, sem exceção. A imunidade, como a gente tem esses 4 sorotipos, né, que são 4 variações do vírus da dengue, a pessoa pode adquirir dengue 4 vezes. E se ela adquirir um sorotipo, esse sorotipo, a pessoa vai ficar imune só para esse sorotipo. Ele não imuniza para os outros sorotipos. Então, isso significa que a pessoa pode adquirir dengue 4 vezes. Adquirindo dengue, se ela adquiriu a primeira vez, tem estudos mostrando que cada vez que ela adquire uma nova dengue, o risco de evoluir para uma dengue com complicação aumenta. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de evitarmos de ter dengue dentro do estado, principalmente em surtos e epidemias. Porque a gente precisa ter o mosquito controlado de tal forma que a gente possa evitar a ocorrência de epidemias no estado. Então, o maior surto que ocorreu no Brasil foi em 2013. Naquela época, foram quase 1.500.000 pessoas notificadas com dengue. Atualmente, circulam no Brasil os 4 sorotipos da doença. Então, o risco é grande. A dengue é uma doença que mata. No momento que ela evolui para a gravidade ou se ela não tiver um manejo clínico adequado, a pessoa pode ir a óbito. Tanto que em 2013, quando a gente teve quase 1.500.000 casos da doença, quase 6.600 evoluíram para a gravidade e houve óbito em 595 pessoas. Em 2014, ocorreram, por causa de várias situações, a quantidade de casos, o número de casos foi reduzida. No ano passado, quem lembra, 2014, as chuvas ocorreram tardiamente, né? Fora da época do verão intenso, e isso contribuiu para que não houvesse uma grande proliferação de Aedes aegypti. E reduzindo, consequentemente, evitando que houvesse uma epidemia em muitos casos. Então, em 2014, foi 591.000 casos de dengue, 309 evoluíram para a gravidade e 198 casos foram a óbito. Nesse ano, até semana epidemiológica, até dia 31 de janeiro, nós já tínhamos no país 40.000 casos de dengue confirmados, 77 que evoluíram para a gravidade e 6 que foram a óbito. Ontem nós assistimos uma notícia na imprensa que alguns municípios de São Paulo estão com epidemia, com muitos casos e já muitos mais óbitos do que esse que eu estou colocando aqui até dia 31 de janeiro. Né? Então, é uma doença que, quando ela ocorre de forma explosiva, com muito número de casos. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para prevenir essa ocorrência, a gente tem que fazer um esforço para que ocorra, né? Então, em 2000 fazendo uma historiazinha só do sul do Brasil, né? Então, em 2013, Paraná teve caso
Rio Grande do Sul teve caso e Santa Catarina também tivemos casos. Santa Catarina, em 2013, confirmou 255 casos de dengue e desses 255, 19 ocorreram em Santa Catarina, sendo que 15 foi no município de Chapecó, 3 em Itapema e 1 em Maravilha. Em 2014, também o Paraná teve muitos casos de dengue, o Rio Grande do Sul também, e Santa Catarina nós tivemos dos 69 casos de dengue que foram detectados em Santa Catarina, 3 foram autóctones. Começou a ocorrência desses casos no ano passado, a partir de julho, com o primeiro caso, e depois, mais para o final do ano, os outros 2 casos. Então, foram 3 casos de dengue que a transmissão ocorreu em Itajaí. Aí vocês vejam a capacidade que o mosquito tem de transmitir, que do final do ano para cá, 2 casos no final do ano que a gente tinha detectado e o outro foi em julho. Hoje nós já temos 236 casos com transmissão ocorrida dentro do município de Itajaí. Então, é uma capacidade imensa, muito explosiva da doença, porque tem estudos que mostram que uma fêmea é capaz, infectada, é capaz de transmitir a doença para 300 pessoas. Né? Então, cada fêmea infectada, se transmitir para 300 pessoas, assim, um universo com 236 pessoas com a doença e muitos mosquitos, muitos Aedes aegypti circulando, né, dentro do município, na área onde essas pessoas estão. Então, esses mosquitos podem se infectar e isso toma uma dimensão muito grande. Então, outra doença que a gente tem, que está começando a ocorrer no mundo, e principalmente começou a partir do ano passado no Brasil, é uma doença chamada de chikungunya. Ela também é transmitida pelo Aedes aegypti, e o Aedes albopictus, ele tem, que é outro vetor, outro mosquito que nós também temos em Santa Catarina, ele também tem ele tem transmitido essa doença mais na Ásia e na África. Aqui para as Américas e no Brasil a gente não tem ainda comprovação da participação do Aedes albopictus na transmissão dessa doença. Ela é uma doença que se parece muito com a dengue, só que ela tem também febre, ela é causada por o vírus do chikungunya, também começa de forma aguda, com febre alta, de 39, 40 graus. Ela tem um período de, também dá os outros sintomas de dor de cabeça, cefaleia, que é dor de cabeça, dor muscular, mas ela tem uma característica que ela dá dores intensas nas articulações e ao ponto da pessoa não poder se locomover, não poder se mexer, se levantar da cama, nem para se hidratar. Então, as grandes articulações são acometidas, as sinóvias, o vírus fica ali dentro e acaba provocando uma inflamação nessas articulações e essa inflamação ela pode ter uma duração curta, pode ter uma duração média de até 6 meses e pode até ficar crônica, essa questão das dores articulares, que são muito intensas. E a doença ela tem um período de incubação que pode variar de 1 a 12 dias. Até o 5º dia, o mosquito pode se infectar para depois transmitir para outras pessoas, e a fase aguda da doença ela cursa em torno de 3 a 10 dias.
A febre do chikungunya, a história dela é que ela iniciou lá pela Tanzânia, na África, em 1952, e de lá para cá ela ficou ali circulando na África e na Ásia, e em 2013 ela se expandiu aqui para o Caribe, atingindo vários países do Caribe, Haiti, República Dominicana, vários países do Caribe, e em 2014 ela começa a surgir também no Brasil, tá? Então nós tivemos os primeiros casos aqui em 2014, nós tivemos os primeiros casos no Oiapoque, lá no Amapá, e na Bahia, em Feira de Santana, onde ocorreram os primeiros casos. Então, no Brasil, em 2014, principalmente nesses 2 municípios, ocorreram 2.753 casos autóctones do chikungunya. E a doença já se expandiu um pouquinho mais. Ali, em Feira de Santana, a gente vê a presença aqui em outros municípios, a presença dessa doença. Quer ver, aqui, no Riachão do Jacuípe, na Baixa Grande, Ribeira do Pombal. Aqui são 4 municípios, então, que tem transmissão do chikungunya já na Bahia. Já em Brasília também já teve os primeiros casos com transmissão lá, Brasília e também Campo Grande, tá? Então, é mais uma doença que também é de transmissão viral e que ela também ocorre em muitos casos, como é de transmissão viral, ela pode ocorrer de forma epidêmica. De que forma o mosquito, que é o principal transmissor da doença, que é o único transmissor, porque não existe transmissão pessoa a pessoa, só existe através da picada do Aedes aegypti, de que forma esse mosquito pode chegar até o nosso município, e chegando no nosso município, como é que ele pode se instalar para começar depois, com o tempo chegando o vírus, transmitir a doença. Ele pode chegar de diversas formas. Ele pode chegar de carro, o mosquito vai na forma adulta dentro do carro, pode chegar numa carga, pode chegar de avião, pode chegar de caminhão, pode chegar numa mudança, pode chegar de diversas formas, pode chegar numa casa, pode chegar num comércio, pode chegar numa bromélia, pode chegar em vários locais dentro do município. Então, aqui tem nas áreas de desembarque, áreas de manutenção, posto de gasolina, pode estar dentro de um banheiro, pode estar num container, pode estar numa mudança, né? Então, ela pode chegar no meu município de diversas formas. Então, o Aedes aegypti ele pode chegar aqui, repetindo, na forma adulta, pode chegar aqui na forma de ovo, ou larva, ou pupa. Esse mosquito, ele chegando no meu município, a fêmea do mosquito adulto, ela precisa de sangue para maturação dos ovos. Então, a fêmea chega e vai procurar um local propício, adequado para poder colocar os ovos. A fêmea do Aedes aegypti, ela vai colocar esses ovos num local que futuramente esses ovos possam eclodir e aquela geração possa sobreviver. Então, a preferência do Aedes aegypti é colocar em depósitos artificiais, de preferência depósitos artificiais ou recipientes artificiais, locais artificiais que sejam úmidos e que acumulem água. Ela coloca os ovos, aí esses ovos vão ficar aderidos à parede do depósito e
Daí ele pode sobreviver ali por até 400 dias, em contato com a água, eclode, vira larva, vira pupa e vira mosquito adulto. E que vai procurar vai copular logo depois do nascimento e vai procurar outros depósitos, vai picar alguém para amadurecer os ovos e depois vai procurar outros depósitos para depositar esses ovos e para as larvas eclodirem novamente. Esse é o ciclo do mosquito. O tempo todo isso ocorre quando o mosquito elimina, se perpetua, né? Botando seus ovos. Então ele chega no município, vai encontrar um local. Ele pode encontrar esse local na nossa casa. Olha só que beleza essa fotografia que eu estou mostrando aqui. É uma fotografia onde tem caixa d'água descoberta, onde tem uma laje com depressão e acúmulo de água, onde tem calhas entupidas, onde a água pode se acumular, onde tem um bebedouro aberto, onde o mosquito pode chegar e botar seus ovinhos ali na parede, onde tem lixo com todos os recipientes destampados que fica na rua e que pode chover a qualquer momento, né? E encher de água, e a fêmea, se botou os ovos ali, a hora que a água chegou, esse ovinho vai eclodir, vai virar a larva, vai virar a pupa e vai virar um mosquito adulto que vai sair para ir para outra casa nessa mesma condição ou ir para os mesmos depósitos que estão aí, aumentando ainda mais a densidade desse mosquito. Vasinho de planta, pneu, que é o de preferência do mosquito, e outros depósitos como balde, drenagem de água entupida, né? Então, vários locais onde o mosquito pode colocar os seus ovos. Santa Catarina, para pegar esse mosquito precocemente, a hora que ele chega dentro do estado, os municípios têm dentro do município uma vigilância. Essa vigilância é feita de duas formas. A primeira forma é que nós colocamos uma armadilha que o mosquito gosta, que o Aedes aegypti gosta, que é um pneu que a gente coloca com água dentro, que se chegar a cada 4 quarteirões, pode ser numa residência, pode ser num comércio, pode ser num local onde não exista depósitos preferenciais para a fêmea do mosquito botar os ovos. Aí nós chegamos lá e botamos um da preferência dela, que é o pneuzinho, um pedaço de pneu. E aí a fêmea, se tiver fêmea naquela redondeza ali dos 200 por 200 metros, a fêmea vai lá e vai colocar os ovos e vai começar aquele ciclo, né? Então, essa armadilha é visitada semanalmente de 7 em 7 dias, que é o tempo do mosquito se transformar de ovo em mosquito adulto. Então, nesse período, se chegou algum mosquito, a gente vai pegar as larvas. Então, esse é o trabalho que todos os municípios e todos os agentes de endemia fazem nos municípios. Outra atividade que é feita é a pesquisa em ponto estratégico. O que é um ponto estratégico? É um local onde tem uma grande quantidade de depósitos preferenciais do Aedes aegypti, que pode ser um comércio, tipo uma borracharia, um ferro velho, um cemitério, um material de construção que as caixas d'água ficam todas descobertas na rua, vaso sanitário que podem ficar na rua. Então, depende da condição daquele local. Se tiver recipiente que acumule água em grande quantidade, o Aedes aegypti pode chegar e se instalar ali. Então, esse tipo de local é visitado quinzenalmente. Cemitério, que o pessoal não tira água, borracharia. Então, é visitado quinzenalmente. Tanto lá na armadilha, como aqui, no ponto estratégico que a gente chama. É coletada a larva vai para o laboratório. Constatou que era Aedes aegypti, aqui é coletada assim, dessa forma, num tubito, direitinho. Coletou
detectou que era Aedes aegypti no laboratório, inicia uma outra etapa do trabalho, que é abrir um raio de 300 metros e todos os imóveis dentro desse raio de 300 metros vai ser vistoriado minuciosamente. Então, a vistoria é todos os depósitos que têm água, procurando para ver se existe larva, se houve uma dispersão desse vetor e se existe larva. E aí tem um trabalho que é imprescindível, que é o de eliminação de todos os possíveis depósitos, né? Tudo que pode acumular água, então a orientação, o cuidado que o dono da casa tem que ter e a verificação de todos os ambientes domésticos, internos ou externos, vasinho de planta com pratinho, caixa d'água, laje, todos os possíveis recipientes que possa ter em casa, que lixo, que não serve para nada, que fica na rua aguardando a água só para criar mosquito. Então, é feita toda a orientação de eliminação de tudo que é possível, de adequação daqueles recipientes que são necessários para o dono da casa. Por exemplo, uma caixa d'água descoberta, ela precisa ser vedada, precisa ser tampada e vedada completamente, porque o mosquitinho é muito pequenininho, ele tem capacidade de entrar por uma frestinha mínima. Laje tem que ser limpa, né? Tem que ser limpa. Então, recolhido tudo o que pode ser eliminado e fazer a adequação daquilo que é necessário para o movimento doméstico, né? Para o acúmulo de água, para o dia a dia da família. Então, esse trabalho é feito de forma bem minuciosa, verificando se existe larva em todos os depósitos que tem água, e além disso ainda é feito um tratamento com uma substância que mata as larvas. Esse tratamento, essa substância, ele pode ser feito inclusive na água de beber, e porque é feito, tem uma segurança para isso, e é feito esse tratamento naqueles depósitos, recipientes que não podem ser eliminados e que contenham água. E esse larvicida, que a gente chama, ele tem uma durabilidade de 2 meses. Dentro de 2 meses a equipe retorna de novo e aí o agente comunitário de saúde, a equipe de saúde da família tem um papel importante nesse momento de orientação, na visita domiciliar, identificar junto com o morador os possíveis criadouros de Aedes aegypti, para que identifiquem junto para ver alternativas de eliminação ou de cobertura ou de fechamento, vedação desses que não podem ser eliminados. Bromélia, por exemplo, não deve a gente deve evitar que exista bromélia nas casas, né? Porque é um local onde o vetor se prolifera. Na existência delas, precisa se jogar um jato de água forte toda semana. Depósito com água que pode ser eliminada, elimina tudo. O que não pode, vai tratar e vedar. Então, assim, aqui eu mostro locais onde o mosquito pode se proliferar, e essa inspeção é feita nessa área dos 300 metros, nessa área totalmente. E aí, depois que o mosquito entrou, a gente começa a verificar, ele ficou restrito àquele local onde ele entrou ou ele se dispersou? Se ele se dispersou, para quanto que se dispersou? Se dispersou, é um mosquitinho ou já tem muitos mosquitos, uma densidade? Então, tudo isso vai depender de tudo isso para a doença, né? Se chegar alguém com o vírus da dengue, naquele período que o vírus está circulando, onde tem o vetor presente no município, o risco de transmissão de dengue existe. Então, a gente tem que trabalhar para que, se a gente tiver mosquito dentro do município, que o trabalho esse de orientação e de eliminação de locais onde a proliferação do vetor possa ocorrer,
tenha uma eliminação desses locais, dessas vasilhas, desses recipientes, desses depósitos. E que, se tiver mosquito, seja uma quantidade tão pequena que, se tiver caso, vai ser um casinho isolado, não um surto ou uma epidemia. Então, esse trabalho do agente comunitário de saúde, a sua passagem mensal nas casas, na visita domiciliar, é imprescindível, é essencial. A dengue a gente só combate se houver a participação tanto do poder público, dos profissionais de saúde, como da população, como de todos os atores que vivem naquele, né, das pessoas que vivem naquele ambiente. Então, se isso não ocorrer, aí o Aedes aegypti toma espaço e aí a gente começa a conviver com epidemias, primeiro com casos graves, com muita gente adoecendo, com problemas sérios para a saúde da população, além de óbitos, né, que a gente que poderiam ser evitados, né? Então, só para lembrar, assim, ó, que em Santa Catarina esse trabalho vem sendo feito durante décadas já, e só para exemplificar, à medida que os anos vão passando, o Aedes aegypti vai se expandindo cada vez mais. Tanto que em 2014 nós tínhamos 87 municípios com presença do Aedes aegypti. Só hoje, até o mês de início de março, né, nós já estamos com 69 municípios que tiveram focos de Aedes aegypti esse ano. No ano passado, foram 87 o ano inteiro. Nós já temos hoje 9 municípios infestados. O que significa isso? Que o Aedes aegypti chegou, se proliferou e se disseminou já em uma área dentro do município. Então, já tem vários imóveis e principalmente residências com presença de Aedes aegypti. E aí, nessas áreas, o risco de transmissão existe. Quais são esses municípios? São Miguel do Oeste, Chapecó, Pinhalzinho, Xanxerê, Xaxim, Joinville, Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema. Esses são os municípios que têm infestação pelo Aedes aegypti. Então, só relembrando aqui, e o foco principal dessa nossa web é a participação, né? Como os profissionais de saúde da atenção básica podem participar e podem contribuir para minimizar e para prevenir e para detectar precocemente também, né, a ocorrência de dengue. Então, os profissionais, eles também podem participar nas ações de prevenção do controle da dengue. Essas ações podem ser feitas na sua rotina da visita. Pode sair, né, como pauta da sua visita o olhar sobre o ambiente doméstico para ver se naquele ambiente ele é propício à proliferação do Aedes aegypti e, junto com o morador, identificar esses locais, a orientação para que o morador elimina tudo que possa ser eliminada e adeque, né? Ajuste, arrume, impeça a entrada do Aedes aegypti naqueles que não podem ser eliminados, como caixa d'água e outros. Então, aqui eu coloco que, para isso também ter uma comunicação melhor, a atenção básica, as equipes de saúde da família e as unidades de atenção básica têm que ter uma comunicação entre 3 setores do município, que é a vigilância epidemiológica, para saber se está ocorrendo, se estão chegando pessoas doentes, se está surgindo casos da doença, como é que está. A vigilância de vetores, para saber se na área descrita ali, na área de abrangência daquela equipe, já tem Aedes aegypti, não é? Se já detectaram a presença do Aedes aegypti. E a outra
e a outra área é a atenção básica. Os três têm que trabalhar integrado para poder detectar, identificar o que está ocorrendo dentro da sua área para poder atuar. A suspeição, os médicos podem estar, diante desse conhecimento ali, o médico pode suspeitar precocemente da ocorrência de casos, da chegada de alguém doente e da probabilidade de algum caso com ocorrência naquele município, ou que a transmissão tenha ocorrido naquele município. Outra questão é o manejo clínico adequado pelos médicos, principalmente enfermeiros, equipe dos pacientes que chegam na unidade de saúde com hidratação, com a medicação adequada, com acompanhamento desses pacientes, os exames que se fazem necessário para ver se eles evoluem para a gravidade e também o acompanhamento desse paciente, ter eles cadastrados para fazer um acompanhamento nos primeiros dias da doença, principalmente logo que a febre começa a ceder, que é o período de maior risco de evolução para a gravidade, de evolução para... que é o maior perigo de evoluir para um caso mais grave, para a complicação. Acompanhamento desses casos na área de abrangência, contribuição com a investigação dos casos na sua área de abrangência, porque quando você detecta um caso suspeita, você tem que fazer investigação mínima. Da onde essa pessoa esteve nos últimos 15 dias, viajou, não viajou, para onde viajou, onde teve, quanto tempo teve, para poder fazer um link dessa viagem com o local provável onde ele se infectou, para identificar principalmente se é um caso autóctono, quando a ocorrência a transmissão ocorreu dentro do município, ou se é um caso importado, que veio de outro estado ou de outros municípios, né? E a questão da visita domiciliar, os agentes junto da visita domiciliar. O que pode ser visto durante a visita domiciliar? Eu já falei, mas vou dar uma repetida bem rápida, porque o nosso tempo está se esgotando. Então, olhar o ambiente doméstico, e tanto internamente como externamente, para identificar se tem pneus, se esses pneus estão secos, dentro de lugar coberto, né? Pratos de planta, se estão cobertos com cheio pratinho de areia até a borda, se as garrafas plásticas, antes de jogar no lixo, ou qualquer vasilha que vai para o lixo que tem tampa, se está tampado para jogar no lixo, se é rosqueado, tampado, jogar tudo no lixo, essas garrafas tampadas. Balde, que às vezes hoje, em alguns lugares, com a falta de água, precisa da água para os afazeres domésticos, esses baldes eles têm que ser vedados completamente, pode pôr um tecido amarrado com elástico em volta, usa, fecha de novo, escovar a borda desse balde pelo menos uma vez por semana, porque se entrou alguma Aedes aegypti ali, botou os ovos, ainda dá tempo de lavar e tirar esses ovos e não deixar que esses ovos evoluam para a forma adulta. Vasilhas de água de animais tem que ser escovada toda semana, trocada a água diariamente para evitar que o vetor se prolifere. Banheiro, principalmente os banheiros que tem caixa d'água, caixa de descarga externa, aquela caixa às vezes fica descoberta, e principalmente em banheiro que não está sendo utilizado, em edícula ou algum cômodo da casa que o banheiro está lá com aquela água acumulada ali, pode ser um local onde pode ocorrer foco do Aedes aegypti. Então, tapar, né, vedar completamente o próprio vaso sanitário, se não está sendo utilizado, fazer uma cobertura com um tecido, um jornal, fecha com a tampa e deixa fechado. Ralos de drenagem de água, se é local que não tem utilização de renovação de água muito constante, também precisa ser coberto, fechadinho, para não haver proliferação do Aedes aegypti. Tanques, mantê-los sempre
sempre secos, né? Não deixar água acumulada. Se precisar acumular água nesse tanque, esse tanque tem que ser escovado, as suas bordas internas, onde fica a água, tem que escovar as suas paredes internas semanalmente e fechar, e cobrir, né? Cobrir de forma a fechar. Não basta botar um paninho em cima ou uma telha, porque daí o mosquito entra, tem espaço, ele entra. Não pode deixar espaço. As piscinas precisam ser tratadas, as piscinas de casa abandonada são grandes depósitos. Quando produz depósito em grande quantidade, sai aquela revoada, às vezes, de Aedes aegypti nos municípios onde tem a infestação. Garrafas, latas, tambores, manter elas sempre vazias, sem água, tampadas, viradas, emborcadas de boca para baixo, de preferência, guardada em local coberto, onde a chuva não possa entrar e preencher esses locais para o mosquito se proliferar. E as caixas d'água, que é um grande problema, caixa d'água tanto no solo quanto em espaço alto, tem que ser vedada completamente. A drenagem da água que sobra, que a gente chama de ladrão, também precisa ser vedado, porque por ali o mosquito entra, a fêmea entra por ali e lá em cima é quentinho, né? E é sossegado, tem bastante alimento dentro daquela água. Então é um ambiente propício para a proliferação. Aí ela desce, vem dentro de casa, pica o ser humano, suga o sangue para amadurecer os ovos, aí volta para lá, fica bem quietinha lá, os ovos estão prontos, aí bota os ovinhos naquele depósito, daqui uma semana aqueles ovos já virou mosquito adulto, tudo de novo. E esses são os principais cuidados, né, com o ambiente doméstico, o terreno baldio do lado, para não jogar lixo no terreno baldio. Esse lixo, quando às vezes a limpeza pública, a coleta de lixo não passa todo dia, então esse lixo tudo tem que ser fechadinho, botado em saco, em local onde os cachorros não possam, né, abrir, jogar e deixar tudo espalhado. Então, esses são os principais cuidados. Se a gente tomar esses cuidados, eu acho que Santa Catarina, hoje nós estamos vivendo um surto em Itajaí, mas se conseguir conter a proliferação do Aedes aegypti, conseguir deixar numa infestação de menos de uma casa para cada 100, né, com a presença de Aedes aegypti, a gente já vai impedir a ocorrência da doença de forma de surto e de epidemia e prevenir mortes, né, além de um quadro de doença, prevenir mortes. Enquanto tu falavas aí, do pessoal já foi mandando as perguntas, né? Isso. Então vou fazer aqui as perguntas. O pessoal de Brusque perguntou por que tem que ser 300 metros. Qual que é a justificativa? É 300 metros porque assim, a autonomia de voo da fêmea do Aedes aegypti é em torno de 200 metros. Então, a gente faz um raio de 300 metros, né, para dar essa segurança. Porque se o mosquito voou 200 metros, nós ainda temos mais 100 de segurança para identificar se houve proliferação e se houve expansão daquele foco. Por isso que o raio é de 300 metros. Certo, o pessoal de Ilhota, na verdade, já tinha respondido o pessoal de Brusque falando que tem relação com a distância de voo do mosquito. Exatamente. Né? Porém, o mosquito também tem, assim, se ele for carreado pelo vento, pode empurrar até um pouquinho mais, né? Pode ir até um pouquinho mais que isso. Mas, operacionalmente, a gente trabalha com 300 metros. Certo. O pessoal de Itaiópolis então perguntou quando a fêmea contaminada coloca os seus ovos, eles já nascem contaminados? Tem estudos e teorias dizendo que existe a possibilidade dos ovos já nascerem contaminados. E daí ocorrer, a hora que esses ovos eclodirem e começarem a picar, as fêmeas desses ovos começar a picar as pessoas, já podem transmitir o vírus. Certo. O pessoal de Cocal do Sul perguntou por que não pode pôr mais de 10 larvas em cada tubito.
Esse é o pessoal que trabalha no campo, né? Já percebi. Assim, tem uma questão que primeira coisa se é um depósito que tem muita larva, o pessoal de campo tem que observar as características dessa larva para coletar as 10, a não ser que seja armadilha, para coletar as 10 que tem a característica de larva de Aedes aegypti, que é pelo movimento, que serpenteia, é pelo sifão, que ele tem um sifão mais grosso do que os outros mosquitos, né? Então, por isso que a ideia é coletar 10 e também porque 10 para o tubito ela chega numa como é que eu vou dizer? Ela chega armazenada adequadamente no álcool, né? Sem possibilidade de se estragar, de ser danificada, né? E 10 é suficiente se aí o agente tem que ter esse conhecimento, né? No depósito onde tem muita larva, de coletar as 10 que sejam as mais próximas, a que tem as características de larva de Aedes aegypti. Certo. O pessoal de Três Barras perguntou qual que é o tempo de sobrevida do mosquito adulto. O mosquito adulto, ele sobrevive em torno de 30 a 35 dias. E o pessoal de Ilhota queria saber como que o mosquito se comporta na zona rural. Na zona rural, ele se comporta igual. A dependência assim, se na zona rural, ele geralmente é levado em forma de ovo, em forma de mosquito adulto, como ele vai também para a zona urbana. Chega lá, se ele encontra as condições propícias, ele também se prolifera lá. Né? Ele também se prolifera dentro da caixa d'água, dentro do bebedouro lá do animal, ele também se prolifera lá. Principalmente, ele fica geralmente aonde tem pessoas, ela fica onde tem pessoas para sugar o sangue, onde tem depósito, onde possa colocar os ovos para se perpetuar. Então, tendo sangue que tem a substância para madurar os ovos, né? E tendo local propício, a fêmea fica ali. E dali, se tiver uma densidade muito grande, as pessoas que moram ali, quando forem para a cidade ou para outro município que não tem ainda o Aedes aegypti, ela pode até levar, de repente, dentro do seu próprio carro, uma mudinha de Aedes aegypti para outra cidade também. E é assim que ela vai se expandindo, né? Que o mosquito vai se expandindo. Próximo. O pessoal de São Miguel da Boa Vista perguntou se existe a forma hemorrágica do chikungunya. Até agora, assim, primeiro que a febre do chikungunya, ele provoca muito pouca morte. Letalidade é muito baixa e eles até falam que a letalidade geralmente não é nem pelo chikungunya, é por outro problema que às vezes a pessoa já tem, outra doença, ou imunossuprimido, tem outra doença que associado com o chikungunya acaba pode morrer. Mas geralmente a letalidade é mínima, não existe assim, não é que não existe, mas é que os estudos mostram que a letalidade por chikungunya não é considerável. Eles aqui perguntaram se pode haver reação cruzada. De dengue, pode. No exame de dengue, pode haver, a sorologia pode haver reação cruzada, falso positivo, com outras doenças, tipo leptospirose, com outras viroses, pode ter reação cruzada e a pessoa dá um primeiro exame, às vezes, reagente, e aí, num segundo, pode dar, né? Numa investigação mais aprofundada, ele pode negativar porque era uma reação cruzada.
Depende também de kit, que são mais sensíveis, né? Depende de vários fatores. O pessoal de Dr. Pedrinho pergunta o que acontece que os mosquitos não se criam nos arrozais, que tem tanta água parada. Ah, isso é interessante. Os arrozais têm água parada, cria alguns tipos de mosquito. Pode ser que não crie, porque é usado também muito inseticida, né? Mas o Aedes aegypti, ele, para se desenvolver, ele precisa de uma parede. Ele não se desenvolve na terra. E o Aedes aegypti também não coloca os ovos em cima da água, que o Anopheles coloca, o Culex coloca, mas o Aedes aegypti só coloca os ovos numa parede. Então, se tiver uma parede de concreto, uma parede de plástico, uma parede... Aí ela vai lá e coloca os ovinhos que fica grudado naquela parede, na linha d'água. Não fica dentro d'água, fica próximo da água, na umidade. Por quê? Porque o ovinho do Aedes aegypti, ele precisa de 24 horas para o embrião completar o desenvolvimento dele para poder virar uma larva. Se esse embrião que não está completamente desenvolvido entrar em contato com a água, ali o ovo, e ele abrir e esse embriãozinho incompleto cair na água, ele não vai sobreviver. Então, a fêmea, para a perpetuação da espécie, coloca próximo da água e não dentro da água. Por isso que no arrozal não tem. Aí o povo liga às vezes, eu tenho uma vala lá perto de casa que está cheia de mosquito. Não é Aedes aegypti, tem uma lagoa. Se não for uma lagoa com a borda de cimento, de coisa assim, já O pessoal de Brusque está perguntando qual que é a altura máxima de voo do mosquito. O mosquito, a altura dele, que ele costuma voar, é 80 centímetros. Porém, pode até voar mais alto. Mas a altura de voo dele, que todo o programa trabalha, é 80 centímetros. E é um mosquito bem enjoadinho, que ela fica insistindo, ela insiste para picar, para sugar o sangue, e ela transmite muito, porque ela, para completar um engurgitamento, para se sentir farta, alimentada, às vezes ela pica várias pessoas até estar completamente engurgitada, até estar farta, cheia, com a capacidade máxima de sangue. E é nesse processo que acaba contaminando muitas pessoas se ela estiver infectada. O pessoal de Brusque, Guarani 2, então pergunta qual é a quantidade de ovos que o mosquito coloca. O mosquito, durante a vida, ela coloca de 400 a 600 ovos, durante esses 35 dias de vida. E ela coloca de 4 a 6 posturas durante a vida. Então, é em torno de 100 e pouquinhos ovos, né? Aproximadamente 100 ovos por postura. E o pessoal de Anitápolis pergunta se o Aedes pode se adaptar ao frio. Ele até tem sido encontrado em alguns locais mais frios, né? Mas o frio, ele faz tipo que uma proteção, porque nesse período do frio os ovos hibernam, né? Então, é um período que não se prolifera, fica ali paradinho, esperando, ou em diapausa, esperando aquecer um pouco a temperatura para poder se proliferar. Os lugares frios, o que a gente tem visto e o que tem ocorrido é que se acha ocasionalmente o vetor, mas não numa população alta, né, de densidade alta, capaz de provocar epidemias de dengue ou surtos, né? E enquanto o pessoal ainda está digitando, mas enquanto não surge uma outra pergunta, eu achei muito interessante que o pessoal de União do Oeste compartilhou uma ação deles mesmo, da equipe de saúde de família deles,
que diz que no dia 24 de fevereiro a Unidade Básica de Saúde fechou as portas e foi a campo para tentar conscientizar as pessoas que eles também precisam fazer a parte deles. Eles já encontraram alguns focos na cidade, então eles foram então para a rua, né, para conversar com as pessoas. Então eu achei super legal a ideia, né, a ação. E assim, a ação de incluir nas suas ações na comunidade educativa, que são feitos vários encontros educativos com a comunidade, né, com grupos, né, nesses grupos abordar o assunto, discutir, porque é uma coisa que a gente pode conviver, né, no nosso dia a dia a gente convive com as condições propícias. Então a gente tem que mudar essa condição, né? Para que essa condição propícia para o Aedes aegypti não exista dentro do nosso ambiente doméstico, né? Então, aproveitando, se o pessoal ainda de União Leste estiver online, se puder mandar uma foto então pra gente aqui do Telesaúde, a gente pode, né, compartilhar a foto no Facebook, para também essa ideia passar para as outras pessoas, né, para as outras equipes. Então, manda um e-mail pra gente, telesaudesc@gmail.com, a gente agradece. Então, o pessoal de Dr. Pedrinho pergunta se quando tem geada, a geada mata os ovos? Ele o ovo ele tem a capacidade de ficar em diapausa, que chama. Diapausa é assim, as condições não são propícias, inclusive geada, aí não são propícias, ele pode ficar ali quietinho, congeladinho, quietinho, esperando o momento que a temperatura fique adequada e ele retoma do ponto onde está no desenvolvimento, ele retoma até completar o desenvolvimento, o embriãozinho que está dentro do ovo. Então, é um mosquitinho danado. O pessoal aqui de Brusque, Dom Joaquim 1, pergunta se o mosquito prolifera em água suja. Em água contaminada, muito contaminada, não é local da preferência do Aedes aegypti. Agora, água com matéria orgânica, né? O que é suja? Pode ser poluída por matéria orgânica, resto de folhas, de areia. Ela se prolifera, o Aedes aegypti se prolifera. E dependendo da densidade do mosquito, do vetor, dependendo da quantidade de mosquito que tem num local, não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí ela de repente, coloca os ovos e de repente pode até conseguir sobreviver. O pessoal de Anitápolis pergunta qual que é a orientação que eles devem dar para a pessoa que tem bromélias e não quer se desfazer da planta. Bromélia é um problema muito sério. A gente tem encontrado dentro do estado, existe até uma lei estadual, né, que é a lei dos pontos estratégicos, que orienta, né, e que até quem tem isso no quintal pode até receber sanções legais, né, por isso, porque eles pode representar um problema para a saúde pública, a existência desse tipo de folhagem. Mas a bromélia, a orientação que a gente tem dado é que se faça o jato de água forte em todas as folhas, pelo menos uma vez por semana. Agora, no calor, a gente recomenda que faça até mais de uma vez por semana, porque o ciclo do Aedes aegypti, de mosquito, de ovo até mosquito adulto, é de 7 dias. Só que quando o calor é grande, quando a temperatura fica mais alta e tendo calor e umidade suficiente, água suficiente, alimento suficiente, esse ciclo de 7 dias ele pode ser reduzido para 4 dias. Então, uma geração que ocorreria em 7 dias, a gente pode ter 2 gerações em função das condições climáticas, do calor e da existência de alimento e água, né? E o pessoal de Atalanta pergunta se é necessário trocar a água das armadilhas toda semana.
Não, a água da armadilha ela só é completada até 2/3 da armadilha. Ela só é trocada quando a armadilha está muito suja e aí ou quando se encontra foco nela, aí a gente tanto escova ela, substitui aí no caso de encontrar foco, tu escova, flamba e inutiliza essa armadilha. Se tu não encontra foco, ela só tá suja, porque toda semana você vai lá e completa a água, ela vai criando uma crosta e aquilo ali vai dificultando o desenvolvimento da larva, se por acaso. Né? Então, a gente o que recomenda é, nesses casos, fazer a escovação e trocar água, renovar a água. E se ela está limpa, até é bom que não tire aquela água que está ali, porque pode ser que tenha larvinha de primeiro estágio que não foi conseguido ver e na próxima visita ela pode estar no estágio maior, principalmente nos lugares onde é um pouquinho mais frio. Esse desenvolvimento também pode atrasar um pouquinho, né? E aí do pessoal de Brusque, Dom Joaquim, pergunta quais são os predadores naturais do mosquito. Eu nunca... Essa aí eu vou ficar devendo. Tá certo. Pessoal, vocês podem inclusive solicitar uma teleconsultoria pro Telesaúde, caso vocês ficaram com alguma dúvida, tipo essa do pessoal de Brusque. Pode solicitar uma teleconsultoria que a gente vai atrás da resposta então pra vocês. O pessoal de Lages está digitando, vamos ver se eles vão fazer alguma pergunta, mas uma boa quantidade de perguntas, né, e dá bastante dúvidas então, pessoal. Né? Mas eles também agradecendo muito, então, pela palestra, dizendo que foi de extrema relevância, que realmente eles estavam precisando tirar as dúvidas e ouvir um pouco mais sobre isso. E o pessoal, inclusive, pedindo mais uma web sobre o tema. Então, a gente leva aqui em consideração, pessoal, vamos ver se a gente consegue encaixar mais uma web, se realmente, né, vocês sentirem a necessidade de saber mais um pouquinho. O pessoal de Bela Vista do Toldo pergunta se a água sanitária é capaz de matar os ovos do mosquito. A água sanitária, ela tem uma capacidade de queimar, né? Assim, matéria orgânica, né? Então, se ela tiver uma dosagem alta, pode até matar. Mas é naquele momento ali, na hora que tu joga, né? E diferente do larvicida que nós usamos, que esse larvicida, ele tem uma capacidade de ir sendo dissolvido na água à medida que a água vai se renovando, né? E ele vai mantendo, vai diluindo e mantendo uma dosagem constante na água. Então, e que tem estudos da Organização Mundial de Saúde, que ele é eficiente e eficaz. Então, a água sanitária é assim, só se for, por isso que em piscina geralmente ele não se cria, porque a água de piscina já tem uma concentração muito maior do que a água que é tratada para beber, né? Então ele tem um efeito, mas... Né? O pessoal de Lages pergunta se em caso de não poder terminar com focos do Aedes, se utiliza o abate. O abate que está sendo falado aí é uma substância química que é o Temefós, que é utilizado em água, né, capaz de matar a larva. O Temefós, agora estamos usando outro produto, que é o Piriproxifem, que é um análogo juvenil, de hormônio juvenil. O abate, ele, numa área de foco, ele deve ser utilizado em todo depósito que tem água e que não possa ser eliminado esse depósito. Então, uma caixa d'água vai ser tratado, mesmo que aquela caixa d'água, naquele momento, não tem nenhuma larva, mas ela está dentro da área de foco. Então, essa caixa d'água vai ser tratada com esse larvicida que é dito. Então, todos os depósitos, recipientes que contêm água e que, né, dentro do ambiente, dentro daquele espaço que está sendo tratado, né, porque teve foco naquela região, naquele 300 metros. Todo o depósito que tem água e que não pode ser eliminado, ele é tratado. E se é uma caixa d'água, por exemplo, que ela está
com uma frestinha assim. Você trata, veda, da próxima vez ele já não é mais um depósito de risco, né? Certo, o pessoal de Anetápolis comentando que viram uma reportagem no Rio de Janeiro que eles estavam tentando utilizar o próprio Aedes modificado no laboratório para combater a dengue. Aí eles perguntam ainda se tu sabe se deu certo essa experiência. Não sei se deu certo. Inclusive, São Paulo também parece que tem um município agora que eles iam soltar esse mosquito modificado. Parece que foi usado em alguns municípios, assim como piloto, né? Eu não li o resultado ainda desse trabalho. O Marcelo, da revista Catarinense de Saúde da Família, pergunta quando se é utilizado o fumacê na matança do Aedes. O fumacê, ele só é utilizado no momento que tem transmissão da doença. Naquela área onde está ocorrendo a transmissão, é feito fumacê, tem um horário especial que é feito fumacê, que geralmente é o horário que o vetor o horário de movimento dele para se alimentar, né, que geralmente é dela, né, do início da manhã e no final da tarde, que é o horário de maior fluxo do vetor à procura de alimento. Então, se está tendo transmissão de dengue, aí para cortar a transmissão é feito fumacê. É a única situação que se usa o fumacê. Tem esse horário especial porque o fumacê ele é feito com um inseticida que sai por aquela máquina em gotículas muito pequenas que ficam suspensas no ar no horário em que há uma inversão térmica, então que há uma neblina formada na natureza, que é uma neblina forçada pelo ar que vem de baixo e o de cima e forma uma faixa de ar lateralizado que esse fumacê é passado e aí ele fica por algum tempo no ar e matando as fêmeas que estiverem voando naquela ocasião. Nessa ocasião do fumacê, a recomendação é que as pessoas abram a casa, porque para essa fumaça poder entrar dentro de casa e aderir às fêmeas que tiverem, porventura, pousada dentro de casa. Porque as fêmeas, depois que elas se alimentam, elas procuram um lugar sossegado dentro próximo de depósito ou dentro de casa, geralmente embaixo de uma escrivania, embaixo de uma mesa, atrás de guarda-roupa, atrás de cortina, sabe? Porque a hora que os ovos amadurarem, ela vai, deposita os ovos, retorna para picar de novo as pessoas. Então, é uma fêmea que está sempre próxima das pessoas por necessidade do sangue. O pessoal de Lages pergunta quanto tempo ele mantém o efeito larvicida. O larvicida, ele perdura por 8 semanas. Tá? Ele vai sendo eliminado gradativamente, mantendo a dosagem, à medida que a água vai sendo renovada, é eliminado daquele produto ali, o larvicida, e fica por 8 semanas, ou seja, 2 meses, né? Por isso que o ciclo que a gente retorna para novo tratamento da área depois de 2 meses. E o pessoal de Gaspar pergunta ainda sobre a bromélia, se a pessoa já foi orientada com os cuidados sobre a bromélia e ela não fez nada a respeito, se existe alguma lei que a gente possa fazer alguma coisa. Existe. Na página da DIV tem uma lei e um decreto, que eu estou com o número deles aqui agora. Posso tentar procurar aqui, ver se na página ali em dengue, publicações ali, tem uma lei e um decreto, é 10.400 É uma lei e um decreto que impõe sanções, né? E aí a vigilância sanitária faz o contato, se é um problema, aí tem que envolver a vigilância sanitária nesse trabalho, que vai lá, vai fazer primeiro a notificação, depois tem todo um procedimento na página da DIV está disponível. Eu estou compartilhando aqui, então, pelo menos o link da DIV,
O pessoal pode dar uma olhadinha Isso, depois. aí dá uma olhadinha lá no link da DIV, tem publicações lá e tem é uma portaria não, é uma lei e um decreto estadual. E o pessoal ainda de Gaspar disse que eles têm situações com pessoas que têm piscinas e a piscina não tem tratamento. Também tem algum tipo de procedimento que eles possam adotar? Também pode envolver a vigilância sanitária, né? Para fazer, porque não é só para estabelecimentos comerciais, é também para domicílio, né? A lei. Então tá certo, a gente já tá aqui, né? Passamos um pouquinho aí do tempo. A gente agradece a participação da Eida. Qualquer outra dúvida, pessoal, vocês podem pedir para solicitar uma teleconsultoria por Telesaúde, que a gente tenta responder. Então, última perguntinha aqui, rapidinho, pessoal de Lages. Se o mosquito picar alguma gestante, então pode afetar o bebê? Pode. No primeiro trimestre da gravidez pode haver ameaça de abortamento, pode inclusive se evoluir, né, para um quadro de complicação, né, com hemorragias, pode inclusive ter abortamento, né, no primeiro trimestre. No último trimestre, a criança, se for muito próximo do parto, a criança pode até nascer com sintomas de dengue, né, mas o problema maior é no primeiro trimestre, né? Tá certo, então, ainda de novo, obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação, que foi muito boa hoje, pelas perguntas, né, pela participação de vocês, a gente agradece bastante. Então, a gente se vê amanhã na outra, vai ser uma conferência sobre segurança alimentar e nutricional, a partir das 4 da tarde. Então é isso, muito obrigada. Solicitem a teleconsultoria. Se ficou alguma dúvida, a gente busca inclusive a ajuda da Eida para responder as perguntas de vocês. Tá certo? Nós aqui agradecemos e estamos à disposição, né?